Ah, Senhor, as feridas em mim cheiram tão mal. O meu pecado e o pecado de quem vive ao meu redor marcaram-me profundamente. De onde virá o meu socorro? Ainda há esperança? Não tenho coragem de olhar para os seus olhos. Ainda assim, atrevo-me a dirigir-te palavras. Senhor, se quiser, pode me curar e me deixar limpo. Oi, gente, sejam bem-vindos de volta ao canal. Fazia um tempo que eu não postava e um tempo também que eu queria voltar a gravar. Até cheguei a gravar vídeos, mas tava uma coisa um pouco complicada pra mim. Mas agora eu tô de férias até o início do ano e tô com bastante tempo pra me dedicar a isso. A mensagem de hoje, ela foi, na verdade, encontro ao meu coração já pela segunda vez, que é sobre as feridas, né, que a gente tem, as feridas causadas pelo pecado e como elas são curadas em Cristo. Mateus 8, do versículo 2 ao 3. Um leproso aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, se quiser, pode me curar e me deixar limpo. Jesus estendeu a mão e tocou nele. Eu quero, respondeu. Seja curado e fique limpo. No mesmo instante, o homem foi curado da lepra. Achego-me a ti como aquele leproso, afinal, sou como ele. Em minha mente, questiono, o que pensarão se alguém como eu se aproximar do homem mais puro e limpo que na terra já pisou? Mas o meu espírito reconhece a sua origem. Em completo desespero e tormento, sou guiado aos seus pés em busca da água da vida. Ah, Senhor, as feridas em mim cheiram tão mal. O meu pecado e o pecado de quem vive ao meu redor marcaram-me profundamente. De onde virá o meu socorro? Ainda há esperança? Não tenho coragem de olhar para os seus olhos. Ainda assim, atrevo-me a dirigir-te palavras. Senhor, se quiser, pode me curar e me deixar limpo. Bem sei que tudo podes. Surpreendentemente, sinto o toque do Filho de Deus em meu corpo e em meu coração. Ele enxergou a minha dor. As minhas feridas não te assustam nem te afastam, ó Cristo, pois conhecestes todas na cruz. Hoje eu quero falar sobre esse Cristo que vem de encontro a nós, né? Que veio de encontro aos doentes e todos nós, se pararmos para pensar, somos essas pessoas, né? Mas ele não vai trazer cura para aquele que não reconhece que precisa. E esse é um texto que o Espírito Santo me trouxe à mente, que eu tinha escrito, né, com base em Mateus, porque essa semana, assim, hoje, no geral, foi um dia que eu me entristeci muito com o meu próprio pecado. Que eu me vi caindo em pecados que eu já achei que tinha superado, ou então que eu vi o Senhor me corrigindo na forma que eu amo pessoas, né? E eu vi que eu até nisso estava pecando, sabe? Que até nisso as fontes que estavam jorrando de mim eram contaminadas. E eu tive um momento de oração hoje que só pela graça de Deus para ele me levantar e me fazer inclusive vir gravar esse vídeo. Então eu tô falando justamente no lugar dessa pessoa que estava completamente coberta pelo pecado e foi declarada limpa e justa diante de Deus. Eu quero começar já falando, meu irmão, minha irmã, que se você não tem visto como o pecado ele fede, se o seu pecado não tem te incomodado e te levado mais perto da cruz de Cristo, tem alguma coisa errada. Sabe, a nossa caminhada cristã, ela não vai passar a mão na nossa cabeça a todo tempo, não vai só nos trazer bênçãos. Na verdade, é uma bênção o Senhor nos livrar do pecado, mas nem sempre a gente vê assim, né? A correção dele. Mas só queria dizer isso mesmo, deixar claro que se isso não tem acontecido com você, se o Senhor está quieto em meio ao seu pecado, você está precisando orar e muito, muito mais do que aqueles que estão chorando em arrependimento.
Bom, gente, mas eu queria falar, isso vai ser mais uma conversa com um pouco do meu devocional. Eu queria falar que às vezes a gente se esconde atrás de uma máscara cristã e de boa pessoa, de boa menina ou bom rapaz, que por estar na igreja, por ter hábitos de alguém que é salvo em Cristo, a gente acha que as pessoas olham, né, para nós e acham que é uma belezinha, né? Tá tudo perfeito, que a gente não luta com pecados terríveis, né? Tipo assim, tá acontecendo essa questão no Rio de Janeiro, todo mundo tá acompanhando e aquilo sim é um pecado que tá escancarado, mas a raiz daquele mesmo pecado tá em nós também. Todos nós temos o potencial de fazer daquilo para pior, se não fosse a graça do Senhor que nos alcançou. E assim, eu sei que nos foi dada uma nova natureza e que por causa disso a gente pode desejar o que é bom, o que é belo, o que é amável, puro e de boa fama, como o Senhor nos orienta. Só que ao mesmo tempo isso não exclui a luta que existe, né? Com a nossa carne ainda, a gente vai se manter nisso até o final da nossa caminhada, até que a gente seja glorificado como Cristo foi, que a gente receba um novo corpo, e aí sim a gente vai estar livre disso. Mas por enquanto a gente não pode excluir essas coisas e só vestir a nossa máscara de cristão e sair por aí escondendo, sabe? Escondendo os nossos pensamentos, escondendo as nossas intenções e não confessando isso diante do Senhor. Porque, gente, quanto mais se abafa uma coisa que é podre, mais aquilo ali vai feder, mais vai proliferar, mais aquilo vai crescer. E eu quero encorajar vocês a estarem fazendo, examinando mesmo a mente de vocês e indo até o Senhor, pedindo para que Ele revele se há pecados ocultos, se há coisas que vocês já se acostumaram. E ir não com um peso de condenação, mas a gente vai diante do Senhor sabendo que Ele vai nos receber. Só que a gente vai se humilhando. Não é falando, ai Senhor, eu sei, como se Deus fosse bobo, né? Fosse otário, desculpa a palavra, mas tipo, ai, eu pequei, mas é só eu chegar diante de Deus e pedir perdão que Ele vai me perdoar, então não tem problema eu pecar só mais um pouquinho, só mais uma vez, ou então, eu vou confessar só até tal parte e depois o resto eu me acerto com Deus. Deus não é assim. Ele vê, ele enxerga todas as coisas. E por que ele nos pede então para confessar, né? Porque ele ama esse coração arrependido, esse coração que reconhece que em si mesmo não tem nada de bom, mas corre até ele, que é alguém generoso, que é rico em todas as coisas e pode sim nos alcançar com a sua graça e com a sua misericórdia. E eu quero voltar aqui nessa questão da lepra, porque quando eu tive esse momento com o Senhor essa manhã de realmente falar de coisas que eu acho que se eu compartilhasse aqui na internet eu seria cancelada, né? E olha que o canal nem é grande, mas isso assustaria até pessoas bem próximas a mim. E é por isso, gente, que é importante a gente confessar uns aos outros, né? Ter irmãos confiáveis que possamos falar. Às vezes eu ainda tenho dificuldade com isso. Enfim, não dá, né, pra gente lutar sozinho, mesmo com essa nossa relutância. Na verdade, é aí que o nosso amor ao Senhor, acima de todas as coisas, é colocado à prova também. Acima da nossa reputação, acima da visão que as pessoas que nos amam têm de nós. É pra mostrar realmente que tudo que há de bom em nós só vem de Cristo. Gente, eu me perdi um pouco no vídeo e não tem como eu voltar agora, né? Mas se eu já tiver falado isso, só ignorem, porque eu tive que sair do quarto. No meu momento com o Senhor de cedo, o Espírito Santo me levou para o texto de Levíticos 13, que é quando fala de doenças da pele, né? Da lepra em si. E aí, tanto que me fez lembrar de Mateus, que eu li no início do vídeo, e depois eu vim para esse texto, né? Só que aqui, quando aparecia alguma erupção na pele, alguma mancha assim, essa pessoa ela era examinada pelo sacerdote. Porque se ele constatasse que era lepra, ela estava cerimonialmente impura, né? Então ela não podia participar ali das atividades do templo do Senhor. Não tinha como, né? Porque a doença era uma coisa muito ligada à questão da pureza interior, do espiritual, do pecado.
Então, se você tá com isso, é porque você pecou. E isso mostra também porque que foi tão impactante a cura daquele leproso no Novo Testamento e por que ele era excluído da sociedade, né? Se vocês quiserem entender melhor, leiam o livro de Levítico, principalmente nesse capítulo 13, fala bastante sobre isso. Mas o que eu queria focar agora é que, assim, ou a pessoa era declarada impura ou pura. Em que casos que a pessoa era considerada impura? Caso a ferida ela aumentasse durante o período que o sacerdote fosse avaliar, porque, assim, se a ferida logo de cara estava aberta, a pele esbranquiçada, os pelos brancos, a pessoa já era vista como leprosa. Agora, se fosse uma ferida que não estivesse assim, ela ficava durante 7 dias isolada num lugar e depois o sacerdote ia avaliar. Se tivesse piorado a situação, se tivesse com alguma das características que eu falei do outro caso, que ela já é considerada leprosa, ela estava cerimonialmente impura. Agora, se a ferida ela começasse a diminuir e não estivesse aberta, essa pessoa era declarada cerimonialmente pura, né? Eu acho que até tinha mais um período de 7 dias, em alguns casos, então totalizando 14, para ver se de fato não ia aumentar, né? Mas aí ela era considerada pura caso aquilo não estivesse mais aumentando, tomando conta do corpo dela. Mas tem um outro caso que é bem interessante, que é o contrário, parece até contraditório, que a pessoa era declarada pura se todo o corpo dela já estivesse branco. Se, assim, por todo lugar, toda a pele já estivesse tomada por aquilo. E não é de um caso, assim, de feridas abertas, tá? Só pra deixar isso claro, e na verdade logo eu vou voltar nessa questão. Mas, assim, ficava me perguntando, né, Senhor, por quê? Como assim a pessoa com a pele já toda afetada e ela vai ser declarada pura? Mas isso também a gente pode ver com uma interpretação de sendo um prenúncio até do que Cristo faria por nós. Porque nós somos declarados justos diante de Deus quando nós nos expomos por completo e recorremos a Cristo, quando nós cremos na obra que Ele realizou, quando nós cremos na cruz e quando nós vamos até Ele como quem não tem nada a oferecer, como quem tem tudo para ser condenado. Cristo veio para justificar e purificar aqueles que reconhecerem que inteiramente estão cobertos pelo pecado e carecem da atuação divina. Não esconda seus pecados de Deus. Vá até Ele, se arrependa, confesse. E tem um detalhe importante, né? A lepra, nesse último caso, em que a pessoa já estava toda coberta, né? Deveria estar branca. A ferida não poderia estar aberta. Apenas ficariam suas marcas. Bem, mas sabemos que quando estamos continuamente pecando, nós inflamamos e abrimos ainda mais essas feridas. Então não haveria como sermos declarados limpos, justos, puros. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, a boa notícia é que Ele é o enviado de Deus que tomou sobre si as nossas feridas, as nossas dores e nossas iniquidades. Ao confessarmos a Ele e ao olharmos para a cruz, reconhecendo que aquele era o nosso lugar, nossas feridas são tratadas e fechadas, pois foram transferidas para o Senhor naquele momento de dor. Como está escrito em Isaías 53, verso 4 e 5, apesar disso, foram as nossas enfermidades que Ele tomou sobre si, e foram as nossas doenças que pesaram sobre Ele. Pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa, mas ele foi ferido por causa de nossa rebeldia e esmagado por causa de nossos pecados. Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoites para que fôssemos curados. Em Cristo, aquelas feridas que em nós às vezes estariam encobertas, ou então alguns que nem têm vergonha de mostrar, né, que têm até prazer no pecado e se vangloriam disso. Essas feridas se tornaram visíveis no corpo dele, na morte dele, em tudo que Cristo passou. E por causa disso e através disso é que nós somos sarados por Deus. Para finalizar, eu até queria ler um trechinho desse texto, desse livro Manso e Humilde,
bem no começo mesmo, na introdução, porque assim, eu tô falando isso da gente ir até o Senhor, e isso é tanto para você que nunca aceitou o evangelho, que não entregou sua vida a Cristo ainda, mas é para os que são cristãos também, porque a gente continua lutando com isso, né? E parece que dá a impressão, assim, pra gente que é diferente agora, porque a gente já recebeu a revelação da palavra de Deus, o Espírito Santo já habita em nós, então, gente, não vai ter jeito, eu pequei, tipo, da primeira vez, Deus me aceitou sem eu ter feito nada, mas agora que eu já o conheço um pouco e eu fui atrás ainda assim de outra coisa, não tem mais jeito. Mas aqui nesse livro diz assim: este livro foi escrito para os decepcionados, os frustrados, os cansados, os desiludidos, os cínicos e os vazios. É para quem está por um fio. É para quem a vida cristã é como subir uma escada rolante em sentido contrário. É para quem se vê pensando: como pude estragar tudo de novo? É para tratar aquela crescente suspeita de que Deus já está perdendo a paciência conosco. É para quem sabe que Deus o ama, mas suspeita que ele esteja terrivelmente decepcionado. É para quem conta a outras pessoas sobre o amor de Cristo, mas ainda assim se pergunta se Cristo não guarda um leve ressentimento contra si. É para quem se pergunta se já naufragou a própria vida e agora não tem volta. É para quem está convencido de que diminuiu permanentemente sua utilidade para o Senhor. É para quem já perdeu o chão com dores inimagináveis e se pergunta como se pode viver em trevas que parecem nos paralisar. E mais pra frente ele fala assim: em outras palavras, este livro foi escrito para cristãos normais. Em resumo, foi escrito para quem peca e para quem sofre. Como Jesus se sente diante dessas pessoas? É uma leitura que eu não terminei ainda, porque quando o livro é muito bom, eu geralmente leio bem devagar e fico voltando, né, nas páginas. Então, tô bem no comecinho mesmo, mas eu li mais ou menos do que se trata. Só que assim, gente, aqui é uma exposição de uma outra maneira do que tá na Bíblia, né? Com outras palavras, mas a essência do coração de Jesus, e eles até falam sobre isso no começo do vídeo, é a mesma, né? Eles usam a palavra como base mesmo. Então, não tem necessidade de você ler esse livro, apesar de eu recomendar, mas a Bíblia sempre vai ser suficiente, né? E o que eu queria falar, trazendo a mensagem desse livro, é que todo cristão que é sério, ele vive isso, ele luta contra o pecado, ele vai ter momentos que vai se deparar com coisas voltando, ressurgindo, e você precisando correr de novo para a graça do Senhor, porque em nenhum momento você saiu dela. Se Deus apartasse a graça e a misericórdia dele sobre nós, gente, a gente já estaria num estado muito pior do que a gente esteve quando ele nos encontrou. Então eu espero que isso aqui te incentive a correr para os braços de Deus, a correr para o nosso Senhor e implorar por misericórdia diante dele, porque ele tem essa misericórdia para nos oferecer. É um convite para você ser constrangido com esse amor, com tanta paciência que ele tem conosco. Olha, se a gente dependesse assim que Deus fosse igual a gente nos nossos relacionamentos, se alguém erra com a gente, já era, né? Acabou. Mas Deus não é assim. Ele é longânimo, ele é lento para se irar, ele é cheio de amor, como a sua palavra mesmo diz. Que a paz do Senhor esteja com você.